Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Two Steps Ahead. Eu sou o Alexandre Faustino, host desse podcast, CEO e fundador da AR70, e hoje eu tenho o privilégio de receber aqui a Fernanda Mello, que é uma empreendedora, uma empresária, uma brasileira que tem muito a nos ensinar. Antes de eu apresentar para vocês a Fernanda Mello, eu gostaria de lembrá-los que é muito importante que vocês se conectem comigo em todas as minhas redes sociais. Então, se você ainda não se cadastrou aqui no YouTube, não deixa de ativar o sininho para receber uma notificação, não deixa de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso conteúdo. É muito importante que você compartilhe para que você, assim como eu, seja um agente transformador de vidas através de recados claros e diretos, mostrando como é que a gente pode empreender e fazer do nosso país uma sociedade, uma nação cada vez melhor, tá bom? E fique também de olho, porque dentro de alguns dias a gente vai soltar alguns cursos e mentorias muito interessantes para todos aqueles que já fazem negócio com a China ou para quem tem vontade de fazer negócio com a China. A China é um país imenso, é o maior parceiro, aliás, de negócios do Brasil, tem perspectivas muito interessantes de negócios, a gente já faz negócio com a China há quase 20 anos e a gente vai ensinar para todos vocês como é que a gente pode fazer negócios, como vocês podem ter assertividade nos negócios com os chineses, tem muita oportunidade por aí, então não deixa de me seguir, tá bom? Também estou no Instagram, a gente está no TikTok, LinkedIn, todas as redes sociais vão estar aparecendo aqui embaixo. Eu conto com o seu compartilhamento. Agora vamos para Fernanda Mello. A Fernanda é formada em administração de empresas pela FGV e é sócia fundadora da Vert Capital. A Vert é uma empresa brasileira que nasceu para captar recursos financeiros para o agronegócio brasileiro, que é bastante importante. Hoje a Vert é muito mais do que isso, movimenta bilhões de reais. A Fernanda vai contar para a gente como é que isso funciona. E de forma disruptiva, a Vert, composta por 3 sócias, 3 mulheres batalhadoras e empreendedoras, leva muito dinheiro para o agro, que esse ano deve alcançar uma receita, um faturamento de 2,6 trilhões de reais. Isso significa 1/4 do PIB brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o PIB americano é praticamente 10 vezes o PIB brasileiro. Mas o agro nos Estados Unidos não é 10 vezes maior do que no Brasil. O agronegócio nos Estados Unidos é só o dobro do Brasil. Quer dizer, só quando a gente faz a proporção, evidentemente. A Fernanda tem uma vasta experiência no mercado financeiro, trabalhou em banco, trabalhou em mesa de operações de bolsa, e hoje a gente vai explorar a incrível jornada da Fernanda, que nos levará muito além do convencional, mostrando como é que a Vert Capital se tornou uma securitizadora de referência no Brasil. A Fernanda também já discursou na COP26, que é das Nações Unidas, que discutiu meio ambiente, sustentabilidade, ela vai contar para a gente. Essa foi a 26ª Conferência das Nações Unidas. E a Fernanda também vai compartilhar alguns insights valiosos sobre a importância da governança, da tecnologia e, claro, da gestão de pessoas. Fernanda, seja muito bem-vinda. Esse episódio ele é inteirinho seu, é uma alegria recebê-la aqui, viu? Obrigada, Alexandre. Prazer é todo meu. Muito bom. Vamos começar do começo, então, Fernanda. Eu queria que você contasse para a gente como é que você entrou no mercado financeiro. Onde que você estudou, o que que você tinha em mente quando você optou pela faculdade na área de finanças? Bom, eu decidi que eu queria trabalhar no mercado financeiro muito cedo. No colegial, no colégio que eu estudava, que é o Santa Cruz, você tinha trilhas. A cada ano você podia escolher uma trilha. Então, no primeiro ano eu escolhi a trilha de administração, no segundo ano de economia. E nessa época eu tinha um namorado que era um pouco mais velho e ele trabalhava no mercado financeiro e ele me contava as coisas e eu ficava louca. Achava que isso era demais. Que assim, tipo, com certeza o que eu queria fazer era trabalhar no mercado financeiro. Eu sempre fui uma pessoa muito mais de exatas e eles, bom, como que eu faço para trabalhar no mercado financeiro? Que faculdade eu faço para trabalhar em banco? Qual que é a melhor faculdade? Primeira coisa que eu pensei não foi administração, foi engenharia. Eu queria fazer engenharia de produção e fui estudar no próprio colegial. Eu falei assim, quer saber, eu vou curtir meu último ano, vou prestar, porque engenharia de produção na Poli era uma das mais difíceis de se entrar. Esse meu namorado morava em Nova York, fui na pré-vestibular, passar 10 dias com ele lá, enfim. Definitivamente,
era uma jornada para o próximo ano. Eu falo isso para os meus filhos hoje, eles ignoram. Não, eu não quero fazer cursinho, eu quero entrar na faculdade. Eu falei, beleza. Né? Cada um escolhe a sua vida. Então, eu quis aproveitar bastante o meu terceiro colegial, mas já sabendo o que eu queria fazer depois. Fui para o cursinho, entrei na GV no meio do ano, que era o único vestibular que tinha, e fui atrás de conversar com diretores de banco dentro da rede, conhecidos, e ver, seguinte, entrei na GV, eu estava certa que eu queria fazer poli, mas o que eu quero mesmo é trabalhar no mercado financeiro, tanto faz para mim se é poli, se é GV, o que for melhor para eu ter um bom emprego no mercado. E aí o cara que tinha feito poli falou assim, olha, quer saber a verdade verdadeira? Tanto faz. Se você fizer uma boa faculdade, se você fez GV, se você fez poli, se você fez ITA, não vai fazer diferença. Você vai conseguir entrar no lugar que você quiser, obviamente depende muito mais da sua capacidade pessoal do que da faculdade que você está fazendo. E assim foi. Entrei na GV, no meio da GV. Você não podia trabalhar até o terceiro semestre, e no terceiro semestre me candidatei a diversos bancos para estágio. E aí entrei em 3 deles e acabei escolhendo um, que era o Credit Suisse, porque era a mesa de operações e era a área que eu queria, porque você sabe, meu namorado trabalhava na mesa de operações e era o que eu tinha de conhecimento mais próximo sobre o mercado. E comecei em 97 no Credit Suisse e fiquei lá até 2006, na mesa. Mudando de área, né? Comecei na renda fixa, fui para renda variável, trabalhei como a middle office, que eles falam lá, que é um apoio aos traders, até que, em um certo momento, eu realmente me virei trader e portfólio manager na mesa proprietária do banco, que já tinha comprado garantia, enfim, foi uma trajetória ali entre Credit Suisse e garantia por um tempo. E foi um aprendizado sem tamanho, ter podido ficar na mesa tanto tempo e te dar uma resiliência que você não tem como aprender diferente, porque é porradaria todo dia. Todo dia. E como é que você tratava com esse ambiente de porradaria todo dia? Ignora. Não, porque eu era a única mulher na mesa. Então, você imagina o que não tinha de bullying com relação a eu ser mulher na mesa, porque só se fala... Você imagina, quando você junta um monte de homem, o que se fala? Assuntos masculinos, vamos dizer assim, né? Era o que eu falava era o que eu escutava o dia inteiro. E aí, como é que se comporta? O cara do lado não existia esse negócio de vídeo no WhatsApp, porque não existia o WhatsApp, mas você comprava a revista mesmo, e cada um ia passando a revista de mão em mão, e aí, às vezes, eles brincavam em trazer uma Casa Cláudia pra mim. Entendeu? Lugar de mulher é na cozinha. Então, você tá aqui, ó, uma revista de culinária pra você. Mas eles faziam na brincadeira, obviamente. E eu sabia que eles estavam fazendo na brincadeira, porque, afinal de contas, o meu chefe estava lá. Se ele não me quisesse lá e ele era um dos que brincavam comigo, era só me mandar embora, né? Então, assim, eu sabia que não era de verdade, porque se eles achassem isso, eu não estaria lá. Então, eu brincava junto. Era mais fácil, mais leve, e eu entrava na brincadeira com eles. Isso que você está falando é bem interessante, porque para a gente que viveu o final dos anos 90 trabalhando, a dinâmica, via de regra, era essa mesma, né? Até porque o termo bullying ele não era utilizado, você só tinha uma dinâmica bastante diferente. Eu acredito bastante que os líderes da década de 90, 80, 70, eles hoje teriam bastante dificuldade, porque o mundo mudou completamente, né? Então, para quem nos assiste, nos ouve hoje, talvez tenha dificuldade de compreender como é que era possível viver num ambiente, entre aspas, hostil dessa forma. Mas é assim que o mundo funcionava, né? E a gente tem que ter essa capacidade, como líderes, como empreendedores, inclusive, de entender que as gerações elas vão passando por mutações, elas vão tendo mudanças de entendimento, e é bastante importante que a gente se adapte, né? Agora, eu imagino a dificuldade que você sentia. Eu não fiz faculdade na área de exatas, eu fiz jornalismo, mas o meu colégio técnico foi de eletrônica, e eletrônica a gente sempre teve uma mulher, uma no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro e uma diferente no quarto. Elas iam mudando, mas era sempre uma. E engenharia era a mesma coisa, os amigos que foram fazer engenharia, eles não tiveram um mix entre mulheres e homens, né? Então você tem profissões que majoritariamente
são masculinas, assim como tem o inverso. E essa dinâmica de trocar com eles e se adaptando é fundamental para que você cresça na sua carreira, porque senão você vai entrar numa confusão mental e acaba tendo a sua carreira ofuscada, né? Muito legal. Assim, sendo bem sincero, assim, mulher tem que ser muito melhor, né, quando o ambiente é muito masculino, para você conseguir entrar e conseguir ficar, você tem que realmente ter uma performance muito alta. Porque se você tem dois que têm a performance igual um homem e uma mulher, a chance deles preferirem um homem é maior. A mulher chora, vai estar na mesa, daí o cara vai gritar com você, porque todo mundo grita com todo mundo, dá um esporro, fala, puta que pariu, o que você tá fazendo? Você vai chorar, não pode. Não pode. Então, assim, não, eu tenho medo de pôr a mulher vai chorar, vai ficar grávida, qualquer outra coisa. Então, assim, se você tem a mesma performance de um homem, a chance de o homem ficar, de escolherem o homem é maior. Mas, eu acho que tem mudado bastante. Eu acho que isso que você falou do perfil do líder daquela época, o dar esporro era bonito. Gritar era bonito. Hoje em dia, nós mesmos fomos mudando isso ao longo do tempo. Na Verte, a nossa cultura, ela é muito diferente disso. Alguém daquela época tentar fazer isso lá dentro hoje, esquece. Mas não vai fazer na Verte, na R70 em lugar nenhum, mudou completamente, né? A mulher, sem dúvida, enfrenta muito mais desafios do que o homem no mercado profissional, até em função de temas que não dá para compartilhar com o homem, como a questão da gestação. A mulher grávida, ela passa por uma série de transformações, e hoje as empresas, elas respeitam muito mais esse período do que anteriormente, né? A minha mulher, quando ficou grávida do primeiro filho, conta que a barriga batia no volante porque ela não podia parar de dirigir. Ela trabalhava em campo e teve que dirigir até a semana que ela teve o neném. Hoje, a gente já vai por um caminho totalmente diferente. A nossa office manager está grávida. Fica em casa, não precisa vir para o escritório. Porque como é que você bota uma pessoa para ficar 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, para chegar no escritório com a barriga, volante e tal? Então, enfim, graças a Deus as coisas vão mudando, a gente vai se adaptando e eu acho que essa é a beleza, inclusive, da vida, da liderança, do empreendedorismo, por isso que a gente tem que estudar sempre. Parou de estudar, eu digo que é igual parar de tomar banho. Parou de tomar banho, no dia seguinte fedeu, não tem jeito. Já era. Parou de estudar, é a mesma coisa, né? Você tem que ter o radar ligado, olhando o que está acontecendo no mundo inteiro. Exatamente. E por falar em radar mundo inteiro, conta para mim como é que foi a experiência na COP26. Nossa, foi uma coisa surreal. Eu ainda nem acredito se eu vejo hoje, assim, não era eu lá. Foi um convite muito inusitado. Eu era CEO de uma fintech para o agronegócio que a Verte investiu, uma startup, que era uma JV lá com a XP, para financiar pequenos e médios produtores. E a gente olhava bastante para essa questão do ESG, né? E a gente entrou num pacto de ESG que chamava IFEC, e a IFEC ia indicar uma pessoa para falar lá. Eles tinham uma lista das empresas que aderiram ao código do IFEC, e eu era a mulher que estava lá. E eles queriam, obviamente, mais diversidade, e eu fui escolhida por ser mulher dentro da lista das empresas que tinham aderido. E aí, quando eles falaram assim, eu falei, eu? Na COP? É o painel do Príncipe Charles. Tá, agora é mais tranquilo. Você vai receber aqui um convite do primeiro-ministro, depois vai ter um jantar, um coquetel, onde vão estar todos ali só para eles. Eu falei assim, isso não deve ser verdade, né? Não tá acontecendo. Mas aconteceu, né? Eu morri de medo, obviamente, porque ir lá foi na abertura da COP, né? Então estavam todos os presidentes, era na hora que você estava lá, cada presidente de cada país, palestrando, e aí foi nessa abertura que eu participei, e eu ia ter que ir lá falar num público em inglês. Foi assim, treinei bastante, estava bem nervosa, mas foi incrível, foi incrível. Foi assim, acho que uma das experiências mais incríveis que eu passei profissionalmente. Você falando, eu fico imaginando um tripé, né? Primeiro que, quando a gente dá palestra, principalmente para quem é mais jovem, a gente sempre precisa reforçar
diversas habilidades comportamentais que o profissional precisa ter. É a resiliência, a coragem, né, o não desiste, enfrenta mesmo, seja inconformado, tenha sentimento de dono. E quando você traz a questão lá do banco, daquela atmosfera, eu creio que tudo aquilo te deixou forte. E a gente não pode descaracterizar, né? Porque você fala, pô, eu nunca imaginei ir para a COP. Legal, talvez nunca ninguém tenha imaginado. Mas por que você foi? Não é só o fato de ser mulher, né? Porque outras mulheres poderiam ter sido convidadas. Então você teve o desenvolvimento das habilidades comportamentais. Se não tivesse resistido lá no banco, tivesse chorado, tivesse sucumbido, não teria ido para a COP. Você Esse é o aprende a primeiro ponto. arriscar, né? Para É, começar, porque é um risco enorme. Você vai estar ao vivo, era ao vivo, foi transmitido ao vivo. Meu marido estava lá olhando. Você não pode errar. Você é. não está acostumado com essas coisas. Então, assim, é um risco enorme. Você tem que ser uma pessoa que está apta ou aberta a correr riscos. E isso foi o que eu aprendi desde muito jovem no trabalho, a correr risco. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, que eu acho bastante interessante compartilhar, é que quando a gente olha para você, e a partir de agora a gente vai começar a falar de Vert, do que você fez em prol do agro, e hoje a Vert é muito mais do que agro, né? Eh, Você fala que teve calafrio, titubeou, né? E os jovens, principalmente, eles imaginam muitas vezes que nós somos como super-homens e super-mulheres. Mas não é assim, né? A gente fala, não, não, somos carne e osso, temos receio do mesmo jeito. E qual que é a diferença que os anos de estrada vão te trazendo? Você vai tendo equilíbrio e acreditando que sim, é possível vencer o medo, vencer o calafrio, ir lá discursar em inglês, né, entre todas aquelas figuras. Isso é bastante interessante. E o terceiro pilar é o reconhecimento por tudo aquilo que você vem fazendo. Eu acho que isso é muito legal, né? Eu fico imaginando o que é que se passou pela sua cabeça, pela cabeça do Ricardo, seu marido, mas é a confirmação de que você está no caminho certo. E qual é o caminho certo? O caminho de empreender, o caminho de enfrentar, da coragem, da batalha, da resiliência. Não vamos chorar, não. Ou se chorar, vamos chorar no lugar reservado, né? E vamos acreditar que é sim possível vencer. Isso é bem legal. Mas conta da Vert, como é que surgiu a Vert? Então, vou contar um pouquinho antes. Essa que você falou, um ponto que me chamou bastante atenção. Essa questão do jovem, né? Quando você olha para cima, você pega um cara que foi seu chefe ou uma pessoa que você admira muito e que tá tranquilo na vida, tranquilo nunca vai estar, né? Mas aparentemente está ali, né? Liderando muita gente, que aquilo tudo é fácil, né? Que você não tem insegurança, que tá tudo fácil. E nesse momento da COP, uma das pessoas que estavam comigo, uma das pessoas que trabalhavam comigo lá e que estava num momento insegura, não sabia se ela ia conseguir fazer, eu estava dando um novo desafio para ela. Ela é super jovem, eu estava dando um novo desafio. Eu falei assim, fulaninha, deixa eu te contar uma coisa. Tô morrendo de medo de ir lá falar inglês. Faz muito tempo que eu não falo inglês com frequência para fazer um discurso desse com uma plateia dessa. Mas eu não vou desistir por conta disso. Vou me virar, se vira nos 30 aqui. Eu sei que eu sou capaz, vou lá, dou um jeito, frio na barriga, que for, vamos embora. E isso aconteceu um pouquinho antes de abrir a Vert, né? A gente começou o projeto da Vert, o que a gente fazia um tempinho antes na empresa anterior que a gente era sócia. Eu, a Marta e a Vicky também trabalhava lá. A gente trabalhava numa outra securitizadora, né, chamada Octante. Eu e a Marta desde o comecinho lá, e a gente fez a primeira emissão de CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, que hoje financia boa parte, né, do setor. A gente fez a primeira emissão pública do Brasil. Quando a gente fez isso, demorou 2 anos e meio para você botar de pé uma coisa que é para você fazer em poucos meses, e as pessoas achavam que a gente era louco. Assim, vocês estão fazendo uma emissão para o agronegócio. Por que eles achavam isso? Você está financiando diretamente o agronegócio, pegando dinheiro de quem? Do banco? Não. De investidores, pessoas físicas. O setor era um setor que hoje é pop, né? Mas, na época, você tinha muito preconceito, que não pagava bem, que tinha quebra de safra, que era muito arriscado.
E a gente foi estudando e vendo que não era bem isso. O setor é um dos maiores setores, é o maior responsável pelo PIB, né? O maior setor do Brasil, né? Do PIB no Brasil. É extremamente resiliente, que tem uma inadimplência comparada com outros setores super baixa. Só que ninguém sabia. Então, todo mundo achava que a gente era louco. Então, se a gente foi desenvolvendo esse mercado, cutucando um, cutucando o outro, e aí ele foi ganhando tração. Durante 6 anos a gente ficou nessa empresa, focado no agronegócio. Num certo momento, eu e a Marta, a gente decidiu ampliar os horizontes e a gente decidiu abrir a Vert. Só que naquele momento foi uma decisão muito difícil, né? Assim, a gente tinha a intenção, mas eu estava separada, tinha 2 filhos relativamente pequenos, e eu ia ter que pegar o meu dinheiro e investir para abrir essa nova empresa. E a Marta também. Era um risco enorme. Se não desse certo, o que eu ia fazer? O que eu ia fazer com meus filhos na escola? Como que ia ser isso? Eu estava num lugar que eu ganhava bem, estava ali com alguma estabilidade, mas não era mais o que me motivava. E a gente decidiu ir. Antes, assim, a minha última decisão final foi quando eu sentei com o pai dos meus filhos e falei assim, meu ex-marido, seguinte, eu vou para as cabeças, eu vou arriscar, eu vou colocar dinheiro, e eu vou ficar sem ganhar dinheiro por um tempo, e pode ser que dê errado, e se der errado, eu preciso ter certeza que você consegue pelo menos bancar 100% das crianças por um tempo. Que essa é a única coisa que realmente eu me preocupo, que eu não quero arriscar. Aí ele falou assim, vai com fé, se precisar que eu invista com você, eu invisto. E aí, a gente foi. Às 3, começamos a trabalhar da minha casa, e fomos montando a empresa. A gente, no nosso primeiro plano de negócio, achava que em 3 anos a gente ia ter 14 pessoas. Em 3 anos a gente tinha 50. Mas assim, foi uma coisa assim, meio fora. A gente foi fazendo. Você teve que pensar muito, vai empreender? Não, eu vou continuar o que eu faço. A gente deu continuidade ao que a gente já fazia. A gente conhecia os clientes, a gente conhecia o mercado, a gente era especialista no que a gente fazia. A gente fazia para o agronegócio, queria fazer para o imobiliário, para o financeiro, para o varejo. A gente queria fazer essa parte de securitização, de fundos, crédito, para todos os setores. E foi por isso que a gente abriu a Vert. Começou, obviamente, mais focado no agro, daí foi fazendo um pouquinho de imobiliário, fez um pouquinho de créditos financeiros. Aí teve o boom no Brasil de fintechs, várias fintechs, várias startups. A gente começou a fazer muita captação para a fintech. E aí a gente foi ampliando nossos produtos. Então, hoje, a Vert não é uma securitizadora. A Vert tem algumas securitizadoras, a Vert tem uma gestora e a Vert tem uma DTVM. A gente foi montando uma estrutura com todas as licenças que eu precisava para oferecer para o investidor e para o tomador todos os instrumentos que ele poderia precisar para fazer crédito estruturado e captar recursos no mercado de capitais. Legal. Deixa eu voltar 2 minutinhos da tua fala. Aqui o nosso enfoque é o empreendedor. A gente conta em todos os episódios que o início do empreendedorismo não é quando sai o nosso CNPJ. Quando sai o nosso CNPJ, a gente vira empresário. Mas o empreendedorismo começa desde o momento que a gente entra numa empresa para trabalhar como estagiário, trainee, jovem aprendiz, funcionário seletista, enfim, não importa. E é lá que a gente vai aprendendo, né? A gente empreende e aprende. Isso está muito em linha com o que você falou, né? Eu não fiz uma transição, eu só continuei fazendo aqui na Vert o que eu já fazia antes. Então é como se não tivesse mudado nada, exceto, evidentemente, que no dia 15 e no dia 30 teu contra-cheque não ia estar lá na conta. Né? E você atesta, trazendo o seu exemplo, você atesta aquilo que a gente ratifica todo santo dia. É preciso começar a empreender na empresa que você trabalha. Não existe nenhuma razão para você não empreender hoje como funcionário e deixar para empreender amanhã quando você tiver a sua empresa. Normalmente não é isso que vai acontecer. Você não empreende hoje,
O dia que você tiver o seu CNPJ, você também não vai empreender. Isso é bem legal, tá? Agora, voltando para a Vert, e como a nossa audiência não é uma audiência do mercado financeiro, nem do agro, explica um pouquinho o que que é o CRA e depois o que que é a securitizadora. O CRA é um certificado de recebíveis do agronegócio. Ele é um título de renda fixa, onde qualquer pessoa pode investir o dinheiro lá. Então, eu vou lá, ganhei meu salário, guardo uma parte e gasto outra parte. Essa parte que eu vou guardar, eu posso pôr na poupança, num fundo de DI, num fundo de bolsa, num fundo de renda fixa, num título de renda fixa, num título de crédito. O CRA é um título de renda fixa. O que tem por trás do CRA? O CRA por si só, ele não diz nada. O que importa é o que está embaixo desse CRA. O CRA é uma cesta de recebíveis recebíveis do agronegócio. O que é um recebível do agronegócio? Vou dar alguns exemplos aqui. Um produtor rural, ele vai plantar, ele precisa comprar insumo. Então, ele vai comprar fertilizante, semente, defensivo, e ele vai pagar isso daqui a prazo. Prazo da safra. Prazo da safra você vai em média 180 dias ali. Então, ele vai lá, compra e fala, beleza, eu te pago quando eu colher e vender. Beleza, distribuidor? Beleza. O distribuidor vai pegar essa venda a prazo representada por uma duplicata, uma nota fiscal, e vai vender para o CRA. E assim você vai fazer com centenas, milhares de produtores, e você vai juntar todos eles dentro de uma única cesta que está embaixo desse CRA. Então, se eu sou um investidor e estou comprando esse CRA, que risco que eu corro? Dos recebíveis que estão embaixo dele, ou seja, do pagamento do produtor no final da safra de cada um deles. Quanto mais pulverizado você estiver, e você sempre tem camadas de proteção ali, eu não vou entrar porque isso daqui é muito técnico, menor vai sendo o seu risco. Você pode ter um CRA onde você tem um recebível? Pode. Qual é o seu risco? Um produtor ou uma empresa do agronegócio. Vou dar outro exemplo. BRF, Sadia, Perdigão, todo mundo conhece. Ela emite CRA. Qual é o risco? O risco é a BRF. Olha o balanço dela lá, vê se ela tá saudável, se tem muita dívida, se está equilibrado. Esse é o risco que você vai correr. Quando você tiver 100 produtores, você vai correr o risco dos 100 produtores. Mas se um não paga, você ainda pode receber o seu dinheiro. Se a BRF não paga, você perdeu 100%. Então, assim, é um título que é uma renda fixa de crédito. Então, crédito, você sempre tem que olhar o ativo que você está vendo e analisar esse risco de crédito e ver se você tem esse apetite a correr esse tipo de risco. Então é um título muito arriscado? Depende. Depende do que está embaixo. Pode ser muito bom. Vários títulos desses AAA, rating AAA é o maior rating que poderia ter dentro do Brasil, e você estaria, a princípio, super seguro, né? Mas como qualquer investimento, bolsa ou outro que não seja... O próprio tesouro, né? Se você vai pôr lá, põe no tesouro direto, põe no CDI, você ainda corre o risco Brasil, né? Sim. Sempre você tem algum risco por trás. Então, o CRA, o CRI é exatamente a mesma coisa, só que para o setor imobiliário. Então, alguém comprou um apartamento, vai pagar o apartamento a prazo, você vai lá, vende esse recebível. Você, construtora, precisa receber esse dinheiro hoje, não quer ficar esperando 20 anos para receber, vende esse recebível para o CRI e recebe à vista, e o investidor recebe os juros de quem comprou o apartamento. Então, CRA para o agronegócio, CRI para o imobiliário, e aí você tem hoje CR e debênture CR para qualquer setor, e debênture para créditos financeiros. São créditos financeiros. Eu vou lá numa fintech e eu pego um empréstimo pessoal. E eu vou pagar em 24 meses. Esse empréstimo pessoal é um crédito financeiro. E o banco ou a fintech, para poder gerar mais recursos, para poder dar mais empréstimos, ele vai lá e vende para uma debênture, recebe isso daqui à vista, e o investidor que colocou o dinheiro aqui vai receber os juros e vai correr o risco. Então, qualquer securitização que você for falar, é igual. Se é CRA, se é CRI, se é debênture, se é um FDIC, que é um fundo, o que está embaixo pode ser igual.
Então, um investidor tem que olhar sempre o que está embaixo. O instrumento, eles são todos muito parecidos. E ele tem o objetivo de você emprestar dinheiro, pegar emprestado dinheiro de todos os investidores, pessoas físicas, que investem ou através de fundo ou diretamente, e emprestar diretamente para empresas, produtores, empresas, pequenas e médias empresas, grandes empresas, enfim, você... É quase uma desintermediação bancária, porque em vez de o banco emprestar o dinheiro para essas empresas, você tem o investidor emprestando direto. E a securitizadora tem qual papel? A securitizadora é quem emite o CRA. Só securitizadoras podem emitir CRA, CRI e o certificado de recebíveis em geral. É obrigatório, você precisa tirar uma licença na CVM para ser uma securitizadora. Ela faz a emissão do título. O investidor não corre o risco da securitizadora. Ela tem um risco operacional da securitizadora, mas não um risco de crédito. E a securitizadora, o que ela vai fazer? Ela vai fazer toda a administração e gestão desses recebíveis ao longo da vida desse título. Então, ela vai comprar os créditos, verificar se os créditos estão dentro dos padrões que foram combinados com o investidor, verificar se foi pago, ver se o índice de inadimplência está dentro do esperado, se está fora, e tomar as atitudes que foram combinadas dentro de um regulamento, de um documento, que dita tudo o que tem que ser feito, e o investidor analisa esse documento na hora de comprar, e a securitizadora cumpre com isso ao longo da vida. Tanto a securitizadora, quanto o administrador de um fundo, quanto um gestor, por exemplo, de um FDIC. Entendi. Sintetizando, me corrija se eu tiver com algum entendimento errado, mas vou tentar simplificar ainda mais de uma forma bastante sintetizada. É assim, estou com uma grana, quero investir. Opção número 1, que todo mundo conhece, poupança. Coloco o dinheiro lá na poupança, vai render quase nada, mas eu tenho uma segurança, o dinheiro está lá, não tem imposto de renda, e é o que a gente aprendeu a fazer na nossa geração. Muito bom. O que eu falo para os meus filhos começarem a investir agora? Fala assim, ó, você tem dois lados para você investir. Renda variável, e o primeiro exemplo de renda variável é bolsa. Compra uma ação, se a ação subir, você ganhou, se a ação cair, você perdeu. Se a empresa quebrar, você dançou. Não tem proteção nenhuma, você é sócio da empresa. Isso é a renda variável, de forma simplificada. Lá do lado da renda fixa, papel mais comum, CDB. Os bancos emitem CDB, pagam praticamente aí a Selic, nossa taxa básica de juros, 100% a Selic, 101, 99, ficamos por aí. E a gente tem uma proteção de até R$250 mil. Ou seja, se o banco que emitiu esse papel, que te vendeu o CDB, eu digo para os meus filhos, se você comprou um CDB, sei lá, do Bradesco, e o Bradesco quebrar, até R$250 mil, você vai receber o seu dinheiro de volta, você está protegido. Sobre o lucro que você tiver, você vai pagar imposto de renda. E aí tem uma tabelinha que não vamos entrar aqui na discussão. O que a gente tem do lado, por exemplo, do CDB? O CRA, que funciona para eles como investidores, ou para quem investe como pessoa física, como se fosse um CDB. Primeira diferença, não vou pagar imposto de renda. Então eu já tenho uma vantagem na largada, tá certo? Segunda diferença, como eu não tenho a proteção de até R$250 mil, eu só vou comprar o CRA se ele pagar mais do que o CDB. Porque se ele pagar o mesmo que o CDB, para que eu vou correr risco? Eu vou ficar protegido aqui dos meus 250 mil. Onde eu compro? Lá onde você compra o CDB, plataforma de XP, BTG, enfim, qualquer Ágora, qualquer um. E aí o que eu tenho que olhar? Quem é o emissor do papel? Papel BRF. Qual que é a chance da Sadia Perdigão quebrar? Sei lá, entra aí na internet, pesquisa, liga para o teu assessor, ele vai te ajudar a entender. Mas é basicamente isso. Tá certo até aqui? Certíssimo. Muito bom. E aí o CRA, ele precisa de uma securitizadora, como a Vert tem, uma das empresas da Vert é a securitizadora. O que a securitizadora vai fazer? BRF quer financiar o produtor rural. Ela precisa de grana. Como é que ela faz esse dinheiro? Ela precisa da emissão do CRA. A securitizadora vai emitir esse CRA de acordo com regras. Quem é que determina regras? CVM. É o órgão regulador, tá certo? Então a Vert tem que estar alinhada com as regras da CVM para que o dinheiro chegue na BRF, consequentemente os insumos
o fertilizante, o defensivo, enfim, chegue lá no produtor. A partir do momento que emite o CRA, sobe esse papel para uma XP, para uma Ágora, meus filhos vão lá e compram o papel. É isso? É isso. No caso da BRF, você pode emprestar só para a BRF, porque ela também é produtora rural? Olha só. Ela tem frango, né? Tem vários, ela produz. É verdade. Então, ela é produtora rural. Nesse caso, ela era ela própria. Então, não precisaria nem ela que vai comprar o insumo, porque ela é produtora. Então, você separa na produção, mas o resto é exatamente isso. E quanto você tem que receber por isso? Aí o que você falou. Para começar, se pagar igual ao CDB, você não tá ganhando nada pelo risco de crédito que você está correndo. E quanto que deve ser? Depende do risco. Quanto maior o risco, maior o retorno que você tem que ter, e você vai ter que analisar isso. E o seu apetite de risco também. Mas é uma excelente opção de E investimento. é isento de imposto de renda. Assim como o CRI, que também é isento de imposto de renda. Legal. Agora, quando você fundou a Vert, você teve um mote. Você enxergou uma possibilidade de fazer com que essa estrutura inteira funcionasse para levar dinheiro lá para o produtor rural. Não dinheiro exatamente, mas o insumo, né, num primeiro momento. Desafios que você teve. Conta pra gente. Olha, o primeiro desafio é alguém contratar uma empresa que está abrindo no mercado financeiro sem nenhum histórico. Né? 3 mulheres abrem uma empresa, vão fazer uma securitizadora, você vai ter que aprovar, vai contratar, e você não tem nada. A gente tinha um nome e a gente se baseou nisso, mas teve que ter muita confiança para alguém contratar a gente ali nas primeiras operações. Depois você vai criando, né, um histórico ali, vai ficando um pouco mais fácil. O segundo desafio é empreender em si, né? Porque você não vai fazer só o que você fazia antes quando você estava no banco, que é fazer a estruturação, ver lá como que é, emitir, etc. Você vai ter que fazer o produto, mas você vai ter que fazer a contabilidade, o RH, pagamento de contas, você vai ter que fazer marketing, você vai ter que montar o site, você vai ter que alugar o escritório. Então, assim, você deixa de ser um especialista e você passa a ter que olhar e entender um pouquinho de tudo, né? Então, esse foi um grande desafio que a gente teve ali no início. E aí, depois, a gente foi crescendo. E a gente cresceu muito rápido. Por que você cresceu tão rápido? Na verdade, o mercado... assim, o que a gente apostou quando a gente abriu a Vert? A gente já financiava o produtor rural. O que a gente enxergava? A gente enxergava que, primeiro, o mercado de capitais é um mercado muito interessante para todos. Como o papel do mercado de capitais ele é muito importante, né? De trazer recursos para empresas, pessoas, etc., diretamente dos investidores e trazer melhores opções de investimento para todo mundo e mais financiamento para quem precisa de financiamento na ponta e não ficar só com os bancos, né? Você tem uma diversificação. E o mercado de capitais, no Brasil, quando você olhava para essa parte que era a securitização, que tem um potencial enorme, porque quase toda empresa vende a prazo. Imagina o capital de giro que você precisa para vender a prazo. Isso pesa demais para as empresas, às vezes inviabiliza o seu crescimento. Então, a securitização dentro do mercado de capitais é muitíssimo utilizada fora do Brasil. Muitíssimo utilizada na Europa, nos Estados Unidos, e no Brasil ele era muito pequeno. Então, a gente via um potencial de ampliar o que a gente estava fazendo, que era no agro, para todos os setores do Brasil. E que, aos poucos, isso ia ganhando uma proporção muito maior. E isso ia ser extremamente relevante para ajudar as empresas a crescerem e o Brasil a crescer e coisas do gênero. E que você precisava de uma estrutura muito sólida para trazer confiança para o investidor e aí demanda um grande investimento e um grande conhecimento de negócio para você construir essa plataforma. Então, essa foi a nossa grande motivação. E o mercado foi crescendo rápido. E a gente foi crescendo junto com o mercado. Então, de 3 pessoas, logo a gente estava com 10, depois a gente com 50, depois o ano passado a gente terminou com 180. A gente tá com 7 anos. Enfrentando a pandemia, hein? No meio da pandemia, remoto, 100% remoto. Então, contratando gente de todo o Brasil. E hoje a gente ainda contrata, tem gente até em Portugal. Então, assim, o nosso grande desafio foi nesse momento onde você sai de 30 pessoas, onde você é uma pequena empresa, e você conhece todo mundo, e você controla tudo, porque você vê tudo.
para uma empresa onde você não consegue ver tudo mais. Você tem que ter processos muito bem determinados, você tem que ter uma governança muito maior, você tem que ter regras, você tem que dar autonomia para os seus, para outros líderes fazerem isso com você. E foi justamente no meio da pandemia, a coisa aconteceu muito rápido, você não consegue montar controles e sistemas e processos tão rápido quanto você cresceu. Então, assim, você tem um desafio ali num primeiro momento grande. Agora, Fernanda, três mulheres, 3 sócias fundam a Avert. Aí você falou um negócio que me chamou a atenção. Vocês tinham um nome de mercado, evidentemente, né? Fizeram carreira, mas tem que convencer cliente a trabalhar contigo. E cliente do agro. E por que eu digo cliente do agro? Porque se você tem uma masculinização lá no banco, eu fico imaginando no agro, né? Como é que funcionou? Gastaram sola de sapato, visitando o cliente, como é que é? Nossa, a gente viajou muito o Brasil todo. Muito, muito. Assim, a gente ia para Mato Grosso, ia para Barreiras, ia para o Sul. A gente visitou muito produtor, muita revenda. E a gente se dedicava muito a entender as dores que eles tinham. Então, assim, o mercado financeiro não é óbvio para o produtor rural. Nada óbvio, ele está longe, ele está ali fácil para o crédito rural, que está ali no dia a dia, ele compra a prazo na revenda. A Faria Lima é longe. O que esse povo está falando? Que linguagem você vai falar com ele? Então, assim, a gente demorou um bom tempo para entender as dores que eles tinham e tentar se adaptar à realidade que existia ali naquele campo. E não fazer o campo tentar se adaptar ao que a Faria Lima estava esperando. O produtor não tem como garantir que ele vai colher naquela data. Depende da chuva, depende do tempo. Ele pode colher naquela data, algumas semanas depois, algumas antes. Então, assim, para começar, atrasos são normais. Não quer dizer que é uma inadimplência. Então, assim, a gente teve que olhar com o olhar do outro para poder prestar um melhor serviço. Então, eu acho que o grande diferencial nosso nesse início é que a gente gastava tempo realmente para trazer uma solução que fosse interessante para cada um dos nossos clientes. Seja ele uma grande indústria que financia o distribuidor, que financia o produtor, e tentar atender ao fazer algo que fosse bom para a cadeia inteira. Isso demanda tempo, dá muito trabalho. Assim a gente conseguia se diferenciar. No primeiro momento, você é mulher, você começa a falar e eles veem que você entende a dor dele, ele já te olha de outra forma. Eu acredito nisso. Na verdade, eu fico imaginando uma ponte entre a Faria Lima e o campo. A gente adora eu pensei no Mato Grosso. A gente falava isso, que a gente era a ponte que ligava uma coisa com a outra. Eu pensei no Mato Grosso. Falei assim, cara, porque é o seguinte, né? Se você for lá na Faria Lima e perguntar como é que é o pé de soja, talvez a Faria Lima também não saiba. Uhum. E se você for lá em Mato Grosso, que foi onde eu pensei aqui, e começar a falar sobre mercado de capital ou Faria Lima, não sabe nem onde é. Também não dá. E esse paralelo eu construí, né, pensando numa ponte, que é a relação que eu enfrento há quase 20 anos com a China. É a mesma coisa. Quando você vai para a China e conta para eles como é que funcionam as coisas aqui no Brasil, eles têm mega dificuldade de entender. Talvez uma das coisas mais bizarras que eu já tive que explicar para eles foi que não é seguro, ou não era, eu vou dizer que não é. Não é seguro você estar num trem e abrir o seu notebook. E o chinês fala assim, mano, no trem? Como assim não é seguro? Eu falo assim, cara, não é seguro. Eu entro no trem, abro o notebook, a chance de eu perder o notebook, ela existe. E aí eles falam assim, não, mas você vai estar sozinho no trem? Eu falo, não, o trem vai estar lotado, é por isso mesmo. E aí eles falam assim, mas se tá lotado, como é que alguém vai roubar e os outros vão deixar? Vai explicar, né? Vai lá para a China para explicar cadeia de impostos. Não dá. Agora vem aqui para o Brasil e vai explicar a dinâmica do chinês. O brasileiro também não quer entender. Então, ser a ponte, né, é fundamental para que a gente faça os dois funcionarem, né? Isso é muito maluco. Para pensar, né? O Faria Limer, né, ele, se pensar no agro, talvez pense em barro. E eu não faço ideia também de como seria gerir uma fazenda. Não tenho a menor ideia. Não consigo. O fazendeiro em relação à Faria Lima, a mesma coisa. O chinês em relação ao Brasil, idem. O brasileiro em relação à China também. Então é cada um na sua praia e as pontes, como a Vert, como a R70, é que fazem tudo isso funcionar. Olha que interessante. Você traduz a linguagem de um para o outro
de uma forma mostrando que você está simplificada. com os dois o tempo Exatamente. inteiro. Aí entra um negócio muito importante chamado ética. Porque se você não tiver ética, você não vai ter apoio nem de um lado, nem do outro com longevidade. Exatamente. Muito legal. E aí? Sola de sapato gasta, ponte construída, agora a Faria Lima chega no campo, o campo chega na Faria Lima e vocês partiram para diversificação. Como é que está a Vert hoje em relação ao agro e os outros negócios? Olha, eu vou falar que teve uma outra grande transformação que a gente teve que passar nesse meio do caminho para chegar onde a gente está hoje. E aí tem a ver um pouco com ponte também, por isso que eu vou pôr isso daqui agora. Quando você começa a crescer muito em volume do que a gente faz, e hoje a gente está com perto de 56 bi sob gestão, a gente está falando de muito controle. Isso não se faz com uma planilha de Excel. Você tem que construir sistemas. Ah, mas pega um sistema de mercado. Se tiver, legal. Mas e se não tem? Constrói. Constrói. Ah, mas você é uma pessoa de tecnologia? Não. Conheço um cara bacana, ele tem uma empresa de sistema. Chama Snap. Aí ele não existia na época. Ele veio existir depois que muito tempo. Poxa. Eu comprei antes uma outra empresa, antes dele abrir a Snap. Senão eu já teria contratado. Mas assim, a gente abriu a Vert em 2016. E a gente falava assim, a gente tem que ter sistema desde o início. A gente acreditava, não tenho nenhum legado, eu vou nascer do zero já tecnológico. Contratamos uma empresa para fazer o sistema. A gente montou um PowerPoint com tudo que eu quero essa tela, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Ele olhava, achava que a gente estava falando grego. Ele falava, eu achava que ele estava falando chinês. Não tinha a menor condição da gente se entender e sair qualquer coisa dali. A gente tentou por uns 6 meses e viu que desse mato não ia sair nada. Aí um funcionário nosso que sabia programar em Python falou, não, eu vou fazendo aqui um sistema. Beleza, foi fazendo, mas não se escala dessa forma, né? Porque você pode até funcionar, mas você não vai ter uma arquitetura de dados necessária, uma segurança de informação necessária, etc. Então, assim, foram passando os anos, a gente construiu um sistema, daí foi esse meio homemade, assim, caseiro. Aí a gente não conseguia contratar, porque a gente ia fazer entrevista pro cara de tecnologia, a gente não conseguia conversar com eles. A gente não conseguia fazer pergunta. É outro idioma. Não tem. A gente não sabia julgar se o cara era bom ou não era. E todo mundo, assim, tomando 50 copinhos de café, que é o que mais se faz, né, em desenvolvimento. E, assim, a gente falou assim, não sabemos. Chegou um certo momento, eu encontrei um colega meu de colégio, lá de trás do colégio, e ele estava com uma empresa de desenvolvimento de software, ele estava abrindo uma. Ele falou assim, vamos fazer uma parceria. Aí ele falou, vamos. Beleza, eu te dou umas ações da Vert, eu pego umas ações da sua empresa e eu vou ser seu primeiro cliente, beleza? Beleza. Eu preciso que você monte uma área de tecnologia interna e que você gerencie ela por um tempo, porque a gente não sabe fazer. E assim começou uma pequena área de tecnologia dentro da Vert. A gente tinha lá 6, 7 pessoas. E eles faziam gestão através da empresa deles, só que eles foram ganhando outros clientes. E essa questão da gestão ser fora da Vert começou a ficar complicada. A velocidade do desenvolvimento era muito lenta. Ainda tinha uma distância entre as pessoas de negócio e a área de tecnologia gigantesca. Então, a área de tecnologia não estava tendo o briefing correto para a construção. Em 2020, a gente falou, quer saber? A empresa estava crescendo lá, ganhando outros clientes. Assim, ou a gente compra essa empresa agora, ou alguém vai fazer isso lá na frente e a gente é o principal cliente deles. Vamos comprar eles hoje. Compramos a empresa em 2020. Internalizamos. Hoje, a gente tem 150, a gente diminuiu um pouco o número de funcionários do ano passado, até por conta de melhoras de sistema, mas hoje a gente tem 150 pessoas, 50 está na área de tecnologia. Que interessante. Olha só. Agora, foi de cara que a gente reverteu esse jogo, eles entraram, parecia que eram 2 silos. A área de tecnologia, os caras da tecnologia e nós. Um contra o outro. Eu falei para ele fazer isso e ele me entregou e não funciona. Mas ele não falou direito o que tinha que ser feito. Então, assim, a coisa foi chegando a um ponto que eu, pessoalmente, fui entrando na tecnologia para explicar as regras de negócio e a gente organizar isso. Então, assim, hoje a Vert está virando uma empresa de tecnologia. Óbvio, a gente presta serviços. Mas o principal para o meu crescimento é eu ter uma plataforma robusta de dados, tecnologias, sistemas para controlar tudo que eu faço
juntamente com os meus funcionários. Então, assim, o crescimento hoje, o meu maior investimento é em tecnologia. Já há pelo menos, assim, tipo, 3 anos, o nosso maior investimento é tecnologia. A gente abriu uma DTVM, teve que investir? Teve. Mas a DTVM vai ser pautada em quê? Sistemas. O que é DTVM? DTVM é uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. É uma empresa que é uma licença que você tem no Banco Central e na CVM, que você é uma instituição financeira abaixo de banco, que você pode fazer administração de fundos e distribuição de títulos. Então, se eu quisesse, não é esse o grande foco da Vert, eu poderia pegar esse CRA e eu mesmo fazer a venda para a pessoa física. Como se fosse um BTG, uma corretora. Uma corretora. Exato. Entendi. Mas não é o nosso foco. Nosso foco realmente é na prestação de serviço, é na administração e custódia de fundos. Então, a gente abriu para ser mais uma licença. A gente fez um investimento, a gente está ampliando para dentro dessa prestação de serviço de mercado de capitais, de crédito estruturado, a gente está ampliando tudo que está relacionado a essa esteira de serviço. Tudo que eu posso ir deixando um one-stop shop para os meus clientes, a gente está incluindo, mas sempre pautado na tecnologia. Então, assim, a grande mudança do que a Vert começou, uma boutique ali de financiamento para o agronegócio, uma empresa de mercado de capitais, hoje a gente está se transformando numa empresa de infraestrutura tecnológica e serviços para o mercado de capitais. Então, essa é a grande transformação. Para onde a gente está indo? A gente está indo para onde a tecnologia vai nos levar, que é para um melhor serviço, mais seguro, mais rápido, com mais informação. Montando um mega ecossistema, é isso que você está fazendo. Né? Quer dizer, o seu cliente não precisa sair da Vert para absolutamente nada. Nem o seu cliente ponta, que é aquele que precisa da emissão do CRA, nem o seu cliente investidor pessoa física. Ele pode ficar dentro do ambiente Vert o tempo ele vai inteiro. As informações vão estar todas ali. O cliente da XP ainda vai ter como ponto de contato a XP. Na corretora, vai comprar o CRA e ele vai pegar todas as informações ali na XP, mas quem passa as informações para a XP sou eu. Então, assim, o investidor tem a liberdade de continuar com o seu assessor, independente de onde ele estiver, e comprar títulos emitidos pela Vert, dos mais diversos tipos, dependendo do seu interesse, apetite de risco, intenção de retorno, e a gente trazendo mais transparência. O que é mais transparência? O investidor comprou um papel que tem um monte de lastro embaixo. Como que ele sabe se o cara que está embaixo está pagando ou não? Eu preciso divulgar essa informação. Então, hoje, por regulação, você precisa fazer um relatório mensal com as informações do CRA. Qual é o nosso objetivo no curto e médio prazo? Eu ter relatórios diários da performance do CRA, para os investidores estarem cada vez mais informados. Quanto mais informação você tem, mais segurança você dá. Mais liquidez tem esse papel, melhor é para o investidor, melhor é para o tomador. Pensa a bolsa. Você quer comprar uma ação, você entra na bolsa, você compra. Você quer vender, você vai lá, vende. Hoje, você compra um CRA, você comprou. Se você vai conseguir vender, se você quiser, antes do vencimento, já não é seguro. Porque você não tem um mercado de bolsa para comprar e vender títulos de renda fixa, de crédito. Então, essa ainda é uma evolução que a gente está... Por isso que eu falo, a gente está engatinhando ainda. Tem muito o que crescer no Brasil em relação à securitização e crédito. Em relação ao agro, dá para crescer mais? Dá. Hoje, eu estava até vendo numa apresentação da Andave ali, o quanto do financiamento do agronegócio, do produtor, está em CRA e FDIC. Não chega a 15%. O crédito rural também está bem pequeno, porque o governo tem... Então, mas o agro, ele corresponde a 25% do nosso PIB, né? Que é bastante. Agora, eu fico imaginando as limitações, por exemplo, logísticas que a gente tem. Porque é um país que tem uma infraestrutura logística bastante deficitária. Se a gente tivesse uma logística melhor, você acredita que, evidentemente, levando mais dinheiro para o campo, a gente conseguiria ter uma representatividade ainda maior do agro? Eu acredito, sim. Eu acredito que tem bastante ainda a crescer dentro do agronegócio. O agro, em termos... tecnologia dentro do agro para a produção é de ponta. O Brasil está lá top.
Se você for olhar o que os nossos produtores usam em termos tecnológicos, a gente está extremamente avançado. Agora, se você olhar ainda a forma como ele se financia, é igual a 60 anos. Quer dizer, você tá me dizendo que o grande descompasso está no financiamento de fato. Exato. Não Na tá na formalização, nas informações que são necessárias para você dar um crédito seguro. Você pensa, nem todo... Você quer emitir um título de financiamento. Um dos títulos que tem se chama CPR, Cédula do Produtor Rural. Hoje, eu tinha lá a plataforma que eu mandava um WhatsApp para ele, ele clicava, ele entrava na plataforma, assim como se você entra em qualquer plataforma, ele olhava lá, tinha um valor de crédito possível lá, ele emitia a CPR, ele assinava eletronicamente a CPR. Para vários era um desafio isso. Não era uma coisa óbvia. Ele fazer uma assinatura dentro de um celular. Se você for para pequeno e médio produtor, produtor rural, o cara nem sempre vai ter um smartphone. Ele vai ter um telefone que não tem. Então, assim, ainda falta infraestrutura, não só de logística, como você vai para os menores, em outro tipo de coisa, assim. Então, assim, óbvio, vai chegar lá, como em qualquer outro lugar, mas ainda tem chão. Então, mas você falou que a tecnologia que eles usam é de ponta, mas ao mesmo tempo não tem o smartphone. O que é a tecnologia de ponta? É tecnologia em termos de tratores, monitoramento, entender o clima. Isso eles têm. Tem tudo, tem tudo. Mas eles entendem e focam muito na produção. Sempre vai ser alguém que está tocando, não vai ser esse produtor que está tocando a parte financeira, é um outro cara. Então, assim, e funciona, né? Funciona desde sempre. Então, por que eu preciso mudar se eu estou conseguindo me financiar dessa forma? Então, ainda você tem esses desafios. Essa é um pouco a dificuldade a governança ainda não é das melhores, assim, em termos de formalização. Então, a logística pode atrapalhar? Pode, demora para você chegar. O cara vendeu a soja aqui para chegar lá, pode demorar, tem um risco no transporte. Então, assim, a gente está falando de coisas de bens físicos, né, e que tem um ciclo muito longo. Então, você corre diferentes tipos de risco ao longo do ciclo. Então, o primeiro risco que você tem é de quebra de safra. Você perdeu parte da safra por conta de tempo. Não, você colheu, você armazenou, pode ter roubo. Daí você vai transportar. No transporte pode ter algum problema, algum desvio. Imagina você monitorar essa jornada inteirinha. Então, assim, você tem que ter um certo nível de confiança, porque trabalha-se assim há muito tempo. Foi esse o desafio primeiro que eu falei. Você tem que entender que é assim que é feito e está funcionando. Mas isso ainda é um desafio de volume, né? Você vai ter que ir para o cartório. O cartório ainda não está 100% digitalizado. Como é que você consegue escalar? Né? Demora quanto tempo para você ter um registro do seu penhor, do grão, enfim. Está melhorando muito, muito. As leis melhoraram, a regulamentação melhorou. Por isso que eu acho que ainda tem muito para crescer. Legal. A última pergunta que eu quero te fazer, técnica, antes de a gente partir para o fechamento, onde eu queria explorar um pouquinho o lado pessoal do empreendedorismo na tua área, da sua vida empreendedora em si, está ligada à regulamentação. Por isso que eu te dei uma bloqueadinha. Porque eu conheço um pouco da tua história, da história da Vert, e o CRA, ele já existia desde 2004. Mas você, talvez junto com as tuas sócias, mas você foi quem transformou o CRA em algo de fato factível. Porque ele já existia, mas não era usado. Como é que foi essa história de pegar um papel com benefício do governo, porque já não existia imposto de renda, e torná-lo acessível e importante para fomentar tanto dinheiro nesse setor do agro? O princípio básico é você não vai ter nada pronto. Ninguém vai estar preparado e você vai ter que construir tudo do zero. Então, você vai contratar um advogado para fazer o primeiro documento, não tem modelo de documento. É o primeiro. Então, vai ter que aprender a fazer. Eu preciso registrar o CRA ou na Bolsa, ou na época era Bolsa e CETIP. Não tem um sistema para fazer o registro. Preciso convencê-los a fazer o sistema para fazer o registro. Eu quero fazer uma avaliação de crédito. Preciso explicar como é que funciona para a FIT, a S&P ou qualquer uma que for. Então, esse processo demorou 2 anos e meio.
trabalho, imagino, assim, É assim, colossal. por que não tinha tanto? Porque deu muito trabalho. Você teve que tirar leite de pedra. Que barato. Então, assim, para desistir era 2 palitos. Então, você tem que acreditar. E aí, o último e maior desafio foi vender isto. Ninguém sabia o que era o CRA. O que é CRA? O investidor não tinha a menor ideia. Ah, deixa eu chegava num banco para vender lá pro private ou para uma corretora. Eu nem tenho o CRA aprovado para vender. Eu tenho todos os outros, debenture, fundo, mas CRA eu não posso. Eu tenho que passar no comitê X, depois no comitê Y, para poder começar a vender CRA. Então, a gente teve que visitar mais de 80 investidores para conseguir aprovar em alguns. E isso foi indo. A cada nova emissão, outros iam aprovando. Então, assim, qualquer ativo novo que você for fazer, lá, esse foi mais difícil. Os próximos foram um pouco mais rápidos, mas esse, por isso que não tinha tido ainda. E eu acho que o principal ponto, não adianta eu querer que tenha uma data totalmente fixa e que vai funcionar. Não vai funcionar. Não adianta eu querer fazer o agro se adaptar às regras rígidas de uma Faria Lima. Eu tenho que adaptar a Faria Lima às regras que funcionam para o CRA. A realidade do campo era outra. Então, a gente não tentou mudar a realidade, a gente usou o que tinha lá e tentou encaixar isso dentro do que era possível da regulamentação. Esse foi o grande trabalho. Poxa, Fernanda, parabéns. Parabéns. O que vocês fizeram foi um negócio muito, muito mais importante do que eu e a maioria de nós brasileiros imaginamos. A gente não faz ideia do que é isso, né? Eu venho aqui, eu falo de constância, eu falo de treino, disciplina, não desiste. A partir do momento que você não desiste, automaticamente você vai sendo impulsionado para frente, porque outros desistirão. Mas a importância do CRA para o agro e, consequentemente, para o nosso país é muito grande e o mérito é seu. Parabéns. Meu, só Muito não. legal. Meu, da Marta, da Octante, enfim, de todos nós que acreditamos nisso lá atrás. A XP foi parceira naquela época, foi ela que ajudou a vender o papel. Então, assim, foi um conjunto de gente, eu fui parte desse time, certamente, mas foi um conjunto de gente que acreditou. Os sponsors que acreditaram foi a Syngenta e a Bung, que, tipo, alguém tinha que acreditar que a gente, que nunca tinha feito, que ninguém nunca tinha feito, ia conseguir fazer. Então, assim, dependeu de muita gente para parar de pé. Então, assim, a gente tem que agradecer a toda essa equipe enorme que participou disso para poder ser possível. Então, parabéns de novo. Parabéns pelo CRA e parabéns por levantar a mão e falar assim, não, o mérito não é só meu, não. Isso é uma demonstração de humildade que é extremamente importante em qualquer segmento da nossa vida. Vamos falar de vida, pessoal, um pouquinho. O que mudou na sua vida do momento que você passou a empreender para frente? Depois da conversa onde teu ex-marido falou assim, pode ir, vai lá, se precisar, deixa que eu seguro as pontas. O que mudou na tua vida pessoal? Olha, foi uma grande coincidência, mas eu comecei a namorar o meu marido atual no mesmo mês que eu abri a Vert. Então você vê quanta coisa mudou para mim. Quando a Vert foi aberta, eu encontrei o meu grande amor. Olha só que lindo. By the way, né, eu comentei agora há pouco sobre a Snap, a hora que ela estava falando de sistema, falei, tem um cara bacana para te indicar, é um amigo meu, esposo dela, o Ricardo Junqueira, esteve aqui no episódio 3, e é um cara brilhante, sensacional, e é dele que ela começou a falar agora. Então assim, esse foi a primeira grande mudança ali pessoal, foi o nosso relacionamento que começou naquela data e estamos juntos desde então, casamos, estamos bem, tudo ótimo. Então assim, foram 2 grandes alegrias, a fundação da Vert e o começo de um relacionamento muito feliz. Outra coisa que foi bem legal foi o aprendizado que foi para os meus filhos. Hoje meus filhos já são grandes, um já está na faculdade, o outro está prestando vestibular. Mas eles ainda eram jovens, né? Tipo, pré-adolescentes. E eu compartilhei com eles tudo o que estava acontecendo. E que por um tempo a gente ia ter que segurar um pouco a onda, vamos deixar de fazer o futebol, vou deixar de fazer análise, vamos segurar um pouco a onda para ver como vai. E ele falou assim, vamos fazer isso? Vamos. E o que eles eram preocupados, interessados, e perguntar, tá tudo bem, mamãe? Como que tá indo? Vamos deixar de gastar nisso daqui? Então, eles foram companheiros nota 1000 para mim dentro dessa jornada.
sempre interessados, sempre apoiando, sempre economizando, preocupados. E aí, já deu certo a Vert? Ai, que bom! Então, assim, ambos trabalharam por um mês na Vert para aprender um pouco como que é trabalhar em algum lugar, mas acho que para o nosso crescimento familiar foi muito bom, porque eu acho que eles verem o que aconteceu comigo ao longo desse tempo, eu sempre trabalhei bastante desde que eles nasceram, e eles sempre tiveram uma mãe que trabalhava bastante. E não mudou isso, eu continuei trabalhando bastante. Mas acho que isso é um aprendizado para eles também. Eu fico muito feliz de ver que isso foi absorvido por eles. Como é que eles chamam? Guilherme e Alexandre. Opa, meu xará. Sim, Alexandre é o mais novo. é o mais novo. Que legal. Mais novo, tá na fase boa de prestar vestibular, aquela coisinha maravilhosa. Opa. E ele sabe o que vai estudar? Ele quer fazer arquitetura. E o Guilherme? O Guilherme entrou em medicina. Uau, médico. Primeiro médico da família. Acha, graças a Deus. Bacana. Vai ser bom ter um médico na família. O que você está falando dos teus filhos é um negócio muito legal, porque você está levando o empreendedorismo para eles. De alguma forma, eles empreendem junto com você desde o início da Vert, eles viram a Vert nascer. E você fala também do exemplo. A gente lidera a nossa casa, o nosso trabalho pelo exemplo, não é por aquilo que a gente fala, é por aquilo que a gente faz. E aí esse amor que nasce, né, pela Vert é muito bacana, porque na verdade a Vert é o elo, né, para eles estarem o tempo inteiro junto com você. A minha filha mais nova tem 9 anos, o nosso principal business é vender central multimídia para a montadora de automóvel. A gente até tem venda para concessionária, mas majoritariamente a gente vende para a montadora. Mas há algumas semanas eu estava levando para a escola e ela falou assim, olha, eu vou te dar um negócio novo. Eu falei, qual é o negócio novo? Ela falou assim, eu descobri que o pai da minha amiga tem uma concessionária. E aí eu já falei que o meu pai tem uma central multimídia. Então é só você ligar para o pai dela que você vai vender central multimídia para todos os carros que ele vende na concessionária. Incrível, isso é muito legal. Isso é muito bacana. Funciona? Claro que não. Mas é o pensamento das duas, né? Uma pensando no negócio do pai, a minha filha pensando no nosso negócio. E essa conectividade é o que nos move, viu, Fernanda? Perceber que a nossa família está engajada, que está conosco, que entende a nossa dor, que se a gente fala assim, ó, hoje não vai dar para fazer, evidentemente que eles vão sofrer a perda, sempre causa dor, não tem jeito, mas perceber que a família está conosco é muito bacana. Compartilhar as dificuldades para eles entenderem que a vida vai ser assim. Que a mãe não é uma heroína e que se deu bem e que teve sucesso na vida, não. Ela teve medo, ela teve dificuldade, ela precisou de ajuda. Gastou sola de sapato. No teu caso, sujou muito sapato de barro, imagina. Exato. Então, assim, acho que isso é o maior presente que eu poderia dar para eles, para a vida deles, eu acho. E para quem está te assistindo, se você puder compartilhar um pensamento, uma direção, uma estratégia, o que você diria? Resiliência. Resiliência, acho que é uma das coisas mais importantes. Empatia. Porque ao longo da sua vida, você vai ter vários desafios pessoais, profissionais. E antes de você sofrer por alguma coisa, às vezes você sofre por interpretar errado pessoas, a comunicação é sempre muito complexa, né? Tentar se colocar no lugar do outro e ver se você faria a mesma coisa que você vai fazer agora. Antes de fazer. E na Vert, a gente procura ser bem horizontal, né? Todo mundo tá ali trabalhando como um time. Então, eu acho que acredite na sua capacidade, não tenha medo de arriscar, quem não arrisca não petisca, né? Errar faz parte, errar vai te ensinar, não que você quer errar, ninguém quer errar. Mas depois que você erra, em vez de ficar se martirizando porque você errou, nossa, eu errei aqui, nossa, o que eu aprendi nisso aqui? Eu aprendi isso, isso, isso. Beleza, da próxima eu não vou fazer. Não adianta você sofrer pelo que já foi. Tem 100% de razão. É um ponto em comum em todas as palestras, todos os speeches que a gente tem, eu digo o seguinte, né? Todos nós, sem exceção, nós temos 2 lados na vida. Eu chamo de lado 1 e lado 2. O que tem dentro desse lado 1? Tudo aquilo que, em tese, a gente tem o domínio e tem o controle. Então, vir aqui para esse podcast estava sob o seu domínio. E se preparar para esse podcast estava sob o seu domínio. Querer
fazer o melhor podcast possível está no seu domínio. Se você vier para cá e conseguir, ao final do episódio, falar assim, nossa, foi muito legal, é porque você teve sucesso. Mas algumas vezes, por mais que a gente se prepare, não dá muito certo. Mas a gente continua dentro do lado 1. E quando as coisas não funcionam do jeito que a gente queria dentro do lado 1, a gente chama de fracasso. Óbvio que a gente não pode fracassar o tempo inteiro. E como é que a gente faz para não fracassar o tempo inteiro dentro desse lado 1? A gente tem que fazer de novo. E faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e o sucesso virá. Mas tudo isso está dentro do lado 1. Qual que é o lado 2, Fernanda? O lado 2 é aquele que a gente não controla. Aquele que... Quantos likes a gente vai ter nesse episódio, não sabemos. Se quem está te ouvindo vai entender ou não vai entender, vai gostar ou não vai gostar, não está no seu domínio. Aquele que trabalha para alguém, se vai chegar amanhã cedo e vai perder o emprego, vai ser promovido, não está no domínio. E normalmente quando a gente fica preso desse lado 2, a gente recebe muito mais surpresas negativas, que a gente dá o nome de azar, do que positivas, que a gente dá o nome de sorte. Muito bom. Se todos nós temos lado 1 e lado 2, na nossa vida a gente vai transitar entre os dois, a gente precisa tomar uma decisão. Onde eu quero ancorar minha vida? Do lado 1 ou do lado 2? Quem fica do lado 2? Eu faço uma analogia dizendo o seguinte, toda grande empresa tem um café. Quando você vê um monte de gente em volta do café, normalmente são pessoas que estão do lado 2. E o que se faz do lado 2? O café não tá bom, não nasci no lugar certo, não tive a mesma oportunidade que o outro, cara, eu não dou sorte na vida. Acredita que o dia do meu rodízio é o pior dia da semana? Esse é o lado 2. Mas o que é que tem do lado 1? Do lado 1 tem todos aqueles que empreendem, tem todos aqueles que mudam a vida. Todos os que criaram alguma coisa, Thomas Edison com a luz, Graham Bell com o telefone, todos eles tiveram que repetir, porque todos erraram num determinado momento. Todos nós erramos num determinado momento. Então, o que eu digo sempre para todos, sem exceção, é o seguinte, errou, faz de novo. O único cuidado é para você não ficar ancorado do lado 2. Enquanto você estiver do lado 1, você vai empreender. Enquanto você estiver do lado 1, você vai ter alegria pela vida. Porque empreendendo, fazendo de novo, aprendendo essa dinâmica do errou, faz de novo até acertar, você vai encontrar a excelência. E a excelência vai te trazer felicidade. E isso é vital para que a nossa vida seja de fato muito boa. Qual vida boa? A de amanhã? Não, a de amanhã é buscar vento. É a vida de hoje. Então, assim, eu estou muito feliz de você ter vindo aqui. Espero que por um momento, pelo menos, você tenha sentido a alegria de estar aqui e tenha tido vontade desse episódio demorar um pouquinho mais para terminar. Porque quando a gente começa a torcer para o final do ano chegar, para o ano que vem chegar, para sexta-feira chegar, para o final de semana chegar, na verdade, sem perceber, a gente está acelerando o nosso momento presente. Aqui com você, a ideia não era acelerar, era torcer para que esse tempo passasse o mais devagar possível. Muito obrigado. Obrigada a você, Alexandre. Legal. Foi um prazer. É isso aí, volte sempre, viu, Fernanda? A tua história é muito, muito legal. Leve dinheiro ao agro, leve dinheiro aos outros setores e junto comigo, que também empreendo, vamos transformar esse país num país melhor. Vamos olhar sempre para frente, sabe? O meu sonho é que todo aquele que tem oportunidade de viajar para fora do Brasil, que um dia deixe de voltar e fale assim, poxa, lá fora funciona tudo tão bem e aqui não funciona tão bem. A responsabilidade é nossa que empreende. Vamos fazer desse país um país melhor. É isso aí. Legal? Muito obrigado. Obrigada. E para todos vocês que ficaram conosco até agora e acompanharam a jornada da Fernanda, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo com todos aqueles que estão ao seu redor, com todos aqueles que vocês gostem, porque empreender é muito importante, a gente pode começar a empreender desde já, independente do CNPJ, e empreender é muito legal. A gente consegue ser muito feliz na nossa vida se a gente tiver treino, se a gente tiver constância e se a gente ficar sempre do lado 1. Do mesmo jeito que eu disse para a Fernanda, se você que está aqui comigo, por um instante que seja, tenha tido um insight positivo, tenha tido vontade de compartilhar o conteúdo, tenha se sentido feliz e com vontade desse episódio demorar um pouquinho mais, o meu papel aqui foi mais do que cumprido e eu não tenho nada mais para pedir para vocês, além de me seguir o tempo inteiro, porque vem muita coisa boa para ajudá-los, e torcer para que vocês estejam comigo no próximo episódio, se Deus quiser. Até mais.